Fala pessoal, tudo bom? Para quem não viu o primeiro vídeo dessa série de vídeos sobre a Radeon 7, assista, tá? Para que vocês montem o cooler, toda a parte de resfriamento dela da forma correta, tá? Aqui é a continuação daquele vídeo, então a gente já está num computador onde eu tenho uma segunda placa de vídeo. Para esse caso especialmente, eu escolhi uma RX 580, porque essa placa seria um upgrade natural para uma RX 580. E o que acontece? Ela vem com o BIOS da Radeon 7. O BIOS da Radeon 7 não tem saída de vídeo funcional. Então a gente precisa trocar o BIOS dela. Antes de fazer a troca, a gente precisa se preparar, tá? O que eu recomendo que você faça, tá? O próprio Windows aqui vai instalar algum driver, tá? Provavelmente da época de 2023, tá? Se a gente pegar aqui, ó, você vai ver que ela tá com... Isso pode, dependendo da época, isso pode oscilar um pouco, mas tá vendo? 2023 e a Radeon e a RX 580 também, tá? O que eu recomendo você fazer, tá? Que já aconteceu comigo. Mesmo quando eu ponho um driver atualizado, eu já vou mostrar como fazer isso, tá? Não sei porquê. O Windows Update resolve voltar um drive anterior para ela. Então eu recomendo que você pause, faça o teu update aqui antes e pause o update, tá? Deixa eu colocar os links para você e deixar meu rosto mais claro aí, né? Segura, estamos de volta. Windows Update pausado. O que a gente vai precisar? Vamos precisar do BIOS da placa, tá? Eu estou usando esse VBIOS da Lenovo, porque ele é o mais novo disponível, tá? É um BIOS de terceiros, não é um BIOS da Tech Power Up, mas eu estou usando ele desde que eu peguei a placa, então ok. Isso aqui tá lá na minha seção de mods, tá? A gente vai precisar do ATI Flash, tá? De duas versões. Eu preciso da versão mais recente aqui e da 2.93, então eu vou clicar nas versões antigas aqui e ele me deixa baixar. Já estou com isso baixado também. E eu vou precisar do DDU, porque a gente precisa fazer uma limpeza nos drivers de GPU para ter certeza que tudo inicia tranquilinho e limpinho, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Já estou com isso tudo baixado aqui, eu já tenho, tá? Vou me preparar para fazer o flash. Para eu fazer o flash, eu extraí as duas versões do ATI Flash aqui para o meu C2 pontos, pode ser em qualquer pasta, tá? Eu preciso instalar o driver do Flasher da versão 5, tá? Então é só dar yes aqui e apertar I no teclado. Ele vai fazer isso aqui, ó. E ele me avisa, né, para a gente remover isso aqui quando eu acabar de fazer o flash. A gente vai fazer isso, fica tranquilo, tá? Que eu posso fechar. Agora eu preciso de um prompt de comando, tá? Se você digitar cmd aqui, você vai ter um prompt de comando. E eu já tenho vou lá na pasta da ATI Flash, né? CD ATI Flash, vou na pasta da ATI Flash antigo e eu já tenho o arquivo de ROM aqui, ó. Eu tenho o BIOS da região normal e o BIOS da Pro da Lenovo, tá? Eu já tenho um notepad com os comandos prontos aqui, tá? Então vamos ver se está funcional chegar até a placa. É normal sempre dar esse erro aqui, você pode simplesmente dar OK. E você apertando Enter, ele vai continuar o comando e vai te mostrar, ó, a Radeon 7 é essa placa aqui, tá? Então é o ID 0 mesmo, é adapter 0 que a gente vai dar flash. Agora eu vou dar uma seguradinha de uns 3 segundos por questão de divisão das propagandas do YouTube. Eu sei que é um pouco chato, mas o YouTube meio que tem exigido isso, tá? Então, isso a gente pode fechar ou não, tá? Se quiser, fecha, se quiser deixar aberto. Vamos para a segunda linha, que é para dar unlock no ROM, tá? Só dar OK aqui, essa janela no fundo tanto faz, não muda nada. Podemos ir para a terceira linha, que é efetivamente o flash, tá? Mas antes de eu dar o flash, vou mostrar uma coisa curiosa para vocês, tá? Se eu abrir o GPU-Z aqui, vocês vão ver que na Radeon 7 eu basicamente não tenho monitoria nenhuma da placa. Enquanto na Pro eu tenho um caminhão de monitores, é bem interessante. Deixa eu preparar o comando enquanto ele acaba de abrir, que eu vou para Pro. Olha que interessante, vou sair da RX 580, vou para a Radeon 7.
Deixa ele fazer a troca. Olha lá, Radeon 7, AMD ATI, esse aqui é o BIOS da AMD, né? PCI E3, vocês vejam aqui. E até que esse BIOS tem bastante monitoria, achei que teria mais. Na versão da Pro tem mais monitoria ainda, tá? Vamos fazer o flash, vamos lá. Se você pegar uma Radeon 7 que não está com esses índices todos, tem alguma coisa errada, ou no teu VBIOS, ou no teu driver, tá? Não é para ficar com menos índice que isso não, tá? Aqui, às vezes, você precisa dar 2 enter, você dá um enter do comando, mais um enter para dar flash, tá? Lá nos outros comandos também. Mas ok, parece que foi ok, tá pedindo um reboot. Vamos segurar aqui e dar o reboot. Já estamos de volta, agora com a placa, com o BIOS da Pro, tá? Da Pro, na verdade, seria o correto. E o LivePix aí em cima, para quem quiser dar uma ajudadinha aí pro canal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai desligar a máquina, tirar a RX 580 e rebootar ela em modo de segurança. Então, eu vou abrir o MS-config aqui. Para que isso? Para a gente fazer uma limpeza nos drivers, para que eu tenha certeza que essa placa vai subir com o driver instalado limpinho, tudo certinho. Então, eu vou desligar aqui, tirar a placa fisicamente da máquina e a gente volta em modo de segurança. Muito bem, já estamos em modo de segurança. Vamos rodar o DDU para limpar qualquer lembrança e lambança de driver que você tem aí para trás, tá? Eu já aconselho colocar o GPU, que ele já limpa tudo, tá? E aí é só deixar ele rodar. Se por acaso, quando você botar em modo de segurança, ele tiver alguma esquisitice, algum artefato de vídeo, com alguns conjuntos de placa-mãe, você precisa desligar a energia e ligar de novo. Você pode tirar o cabo da fonte, ou desligar a chave da fonte e ligar de novo, você vai conseguir manipular a máquina aí em modo de segurança, tá? Deixa ele terminar o processo aí, que a gente vai voltar para o Windows para ir instalar o driver. Esse processo acaba demorando um pouco, mas pode confiar que dá certo, tá? Muito mais porque a gente escolheu todos os GPUs, mas é para ter certeza que fique limpinho. Coloque que você não quer sair, tá? E aí você pode ir nas opções aqui e pedir para que ele não faça o update do driver no Windows Update. Isso aqui não é 100%, às vezes ele ainda faz, tá? Mas ajuda, tá? Então pode selecionar aqui, beleza. Às vezes, depois da remoção do driver, isso aqui fica meio bobão, tá? O menu não mexe. Então você só vem aqui, abre um MS-config aqui. Opa, ele precisa completar corretamente, não completou para me fazer passar vergonhinha. E aí, vamos ir para modo normal, certo? Enquanto isso, eu faço a minha pausa para os anunciantes. Já estamos de volta aqui no Windows, tá? Sem driver, vocês vão ver que a gente não tem o driver ainda, né? Ele não lista aqui a GPU. A gente vai precisar abrir o navegador, pode jogar AMD GPU Driver no Google. Ele vai baixar esse installer mínimo, né, que é um online. Eu já tenho ele aqui, tá? Por isso que ele está com essa terminação. Aí é só rodar ele, tá? Porque teve um pessoal que me reclamou de alguma dificuldade para instalar a GPU, mas cara, é bem tranquilo, tá? Ele vai rodar aqui agora e vai me dar duas opções. Instalar o driver profissional, que eu não vejo porque, a não ser que você tenha um motivo muito óbvio, porque é um driver que sai muito menos, então ele fica desatualizado, que é esse driver aqui. Ou instalar o Adrenaline 25.51, tá? Não vou mexer em nada aqui, tá tudo ótimo. Vamos ver como é que fica isso aqui depois do driver. Muito bom. Instalação do driver finalizada. Então, vamos ver o que o Task Manager fala para mim. Radeon Pro 7. Drive agora do mês 6. Muito bom. Vamos dar uma checadinha aqui no GPU-Z também. Vocês vejam que só tem uma GPU, então não tem golpe, não tem assunto escuso, não tem nada, tá? BIOSão da Lenovo aqui. Todos os sensores funcionais, tá? Se atentem a isso para que vocês saibam que o teu processo de flash foi bem sucedido. Cara, e aqui é só diversão,
tá? Têm me perguntado muito em relação ao overclock. E eu vou ser bem honesto com vocês. Existem duas formas, mas eu não me convenço muito de que elas valem a pena, tá? A primeira forma é simplesmente liberar o Power Budget, né? Liberar o TDP dela. E aí ela já vai manter perto de 1800 MHz o tempo inteiro. A segunda forma é fazer o driver entender que a Radeon Pro é uma Radeon 7, mas é um negócio meio bagunçado, tá? Eu vou mostrar para vocês só como aumentar o TDP, né? Como aumentar o consumo possível da placa para manter o clock stock. Ela não dá overclock. Só deixo um disclaimer: esquenta muito mais. Não é uma escala linear, não é um bom custo-benefício, mas eu vou mostrar aqui. Vamos lá, é só colocar AMD Radeon 7 Mods, vai lá no Igor's Lab, tá? Desce tudo aqui, tá em alemão, mas não tem problema, tá? Ele vai fazer um disclaimer aqui do que a gente pode utilizar ou não, mas a nossa placa, na verdade, ela não faz overclock, tá? Então você pode ignorar tudo isso. Baixa só o More Power aqui, tá? A gente já tá com ele baixado. E você pode aplicar, por exemplo, vamos pegar aqui a ajuda dos universitários, você pode aplicar o More Power 77+, ou se você tiver muito na fome, você pode até baixar o Even More Power e aplicar esse, mas o resultado final é mais ou menos o mesmo, tá? Não tem muita diferença. Eu vou aplicar o 77+, sem undervolt, porque eu tive umas esquisitices com undervolt, tá? Pode ser que você consiga, pode ser que não, tá? Mas eu vou aplicar sem. E, pera aí, vamos lá. Aí. 77+. Muito bom. Rebutou? Cara, já tá no jogo. Ai, derrubei meu mouse. Ai, que beleza. Pronto. Rebutou, já tá no jogo, tá? Ela vai subir com esses parâmetros novos e aí fazer a pausazinha para os anunciantes e vou mostrar a teoria por trás disso. Vamos lá. O que ele está fazendo aqui com todos esses arquivos? Ele está adicionando um valor no registro, tá? Especificamente aonde? No class, nessa chave 423, blá, blá, blá. O que você precisa observar? Se você tiver mais de uma GPU na sua máquina, ou se você não tiver feito o DDU da forma correta, a tua placa AMD Radeon 7 não vai estar aqui. Ele vai ser outro ID, tá? Já deixei no jeito aqui. E aí você vai aplicar esse tweak aqui, né? Essa otimização, e não vai dar certo. Para você saber se está tudo correto, é só você ir aqui, antes de você aplicar, aqui ele está aplicando o Soft Power Table, tá? Soft Power Table. Antes de aplicar, você já vai ter esse PHM Soft WT Table, tá? Então, faz toda a limpeza, instala o driver. Antes, se você tiver na dúvida, antes de aplicar, dá uma entradinha aqui e vê se é esse valor que está aqui. Se não for, pode ser alguma dessas outras chaves aqui, tá? Principalmente da 4D3, que é as de display, tá? Então, dá uma checada. Se não tiver batendo ID, não vai liberar mais energia. De novo, isso aqui é para PCista nerdola. O retorno que você tem pelo calor adicionado não compensa. E tô passando só porque o pessoal me pede bastante. E dá para ir um degrau mais para frente. Dá para efetivamente fazer overclock, mas é bem quebrado. Então, por hora, pelo menos por hora, eu não vou passar para vocês. Se isso ficar mais redondo e não esquentar tanto, porque o overclock esquenta mais ainda, aí eu faço um vídeo só do tudo que dá. Tá bom, pessoal? Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.